Olha, em conversa com a reportagem do Portal à Tarde, no último desfile cívico do 7 de setembro, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, disse que vem acompanhando sim os ataques promovidos por facções em diversos bairros de Salvador e que todo trabalho de inteligência vem sendo feito para identificar e combater tais organizações criminosas. Nomeada em dezembro de 2020 e a primeira mulher a ocupar o cargo como delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Bom dia, delegada. Bom dia, Jefferson, prazer enorme estar aqui na Tarde FM. A gente tem tocado nesse assunto várias vezes, a questão da violência aqui na Bahia, e é comum a gente perceber, quando o debate se aprofunda, a necessidade da integração das forças de segurança, não só das forças de segurança, mas de todos os setores da sociedade. Há quem sempre defenda essa estratégia, se é que a gente pode chamar assim, de mobilização geral e principalmente dessa articulação conjunta entre as forças de segurança. Como é que a senhora avalia o nível de integração dessas forças hoje para juntas poderem combater o crime organizado aqui no estado? É verdade. Primeiro que a gente precisa ampliar, sempre olhar quando a gente fala em segurança pública, porque não se trata de ações só de polícia. As ações transversais que envolvem educação, emprego, moradia, renda, são fundamentais neste processo, bem como a participação da sociedade organizada. A integração, ela vem numa esteira de uma construção e é inegável, e eu digo que é um caminho sem volta. Não existe pensarmos em combater o crime localmente sem articulação com as demais forças e a sintonia com o governo federal. Por isso essa participação e esse estreitamento das nossas ações, tanto com a Polícia Federal quanto com a Polícia Rodoviária Federal. E Polícia Militar, E né? a Polícia Militar, porque já é um parceiro local na Polícia Militar, e o Departamento de Polícia Técnica. Isso já acontece há tempos, e ultimamente nós aprofundamos ainda mais essas ações através da celebração do FICO, que é uma força integrada de combate às organizações criminosas, onde nós colocamos de modo já estabelecido legalmente um termo de cooperação, e aí nós disponibilizamos lá uma equipe de delegados investigadores que, junto com delegados investigadores da Polícia Federal e policiais militares, também trabalham com informações de inteligência ou fazendo investigações específicas com relação a organizações criminosas. E já tivemos uma ação que foi bem exitosa semana passada, uma apreensão de 73 quilos de cocaína. Mas ainda em relação a essa integração, tem funcionado ou ainda há arestas a serem aparadas? E que arestas seriam essas? Isso é uma construção. Então, as equipes que estão aqui, por exemplo, as nossas equipes operacionais, elas já falavam muito bem com os colegas da Polícia Federal, com os colegas da Polícia Rodoviária Federal. O que nós estamos trazendo, vamos dizer, é normatizar uma ação que ela já existia, da mesma forma como nós agimos também em parceria com o Ministério Público, junto com o GAECO, em algumas situações específicas. São somatórios de esforços que são fundamentais nessa esteira, porque, observe, hoje a gente fala que o crime ele não é mais local. Os grandes, ou alguns dos grandes traficantes, eles vão para outros estados, passam um período, trazem drogas, trazem armas, transitam pelas nossas estradas, entram através da nossa costa litorânea, e aí é fundamental que tenha essa articulação com as demais forças, que essas informações elas sejam compartilhadas e cada um, dentro da sua atribuição, faça a sua ação. Ou seja, delegada, é impossível achar que vai combater as organizações criminosas em um estado sem articulação nem com os estados vizinhos, porque a emulação disso tudo vem principalmente do Rio de São Paulo, é isso? É. Agora, a estrutura institucional que a gente tem hoje, voltada para a segurança pública, do governo do estado aos municípios, né, admitindo as guardas municipais também como forças que podem colaborar também nesse sentido, embora com atribuições diferentes. Mas esse modelo ele dá resposta, já que as organizações criminosas elas se nacionalizaram, como a senhora diz, elas estão por dentro do aparelho do Estado, porque as organizações funcionam a partir dos presídios e, claro, tem a infiltração também dentro de instituições como a própria polícia, né? O que a gente tem, e eu estou lhe perguntando aliás, estou fazendo essa introdução para lhe perguntar mais especificamente, a recriação do Ministério da Segurança Pública ou uma estrutura
que possa ter essa colaboração sem ficar com essa história, por exemplo, que aconteceu aqui. A Bahia está sob intervenção federal, e o que a gente viu foi exatamente essa articulação. Mas como é que acontece esse fluxo de uma maneira mais eficiente e sem que se configure, de fato, nenhum tipo de intervenção da União sobre estados que têm que ter sua autonomia? Nós da Segurança Pública sentimos muito, durante os 4 anos passados, uma falta de uma articulação maior e de uma integração entre o governo federal e os governos estaduais. Agora, com o advento do presidente Lula e o estreitamento dessas relações e dessa conversa, esses temas eles estão de novo sendo suscitados e as medidas estão sendo implementadas nesse sentido de termos essa integração maior. E aí retorna essa discussão da criação do Ministério da Segurança Pública, o que, entre criar um ministério ou não, qual é a grande... o desejo das forças policiais é que nós tenhamos esse canal de comunicação e estabelecendo diretrizes que sejam comuns a todas as forças policiais. Por exemplo, nós fizemos prisões que são relevantes de grandes alvos fora do estado. Nós estamos agora com equipes nossas em outro estado da região do Sudeste para fazer prisões que são relevantes. Então, nós precisamos ter essa articulação nesse sentido, porque hoje o crime ele não é mais local. As armas, elas não são produzidas na Bahia, as drogas não são produzidas na Bahia, elas transitam pelo nossos estados, elas vêm de outros países, inclusive. Então, assim, não tem como se olhar e se pensar no avanço de segurança pública se não houver uma diretriz comum a todos. Óbvio, respeitando as especificidades de cada instituição, cada um tem a sua autonomia e sua área de atuação, mas precisa haver essa interconexão. Sobre armas, a senhora falava sobre armas. Nesse período que a senhora falou do governo passado, em paralelo à desarticulação ou à não articulação entre as esferas, houve também uma disseminação, assim, parecendo sem controle de armamentos. Embora a polícia tenha conseguido números bastante expressivos de armamentos, 51 fuzis até agora, mas eu sempre cito aqui esse dado, que é um dado oficial. Bahia e Sergipe, 23.902 fuzis comprados de 2019 a 22. E me confirma essa informação. Me parece que o sistema que é hoje a cargo do Exército, que é usado para fazer esse controle, é um sistema que já está ultrapassado e que não permite exatamente saber com quem estão essas armas, se estão sendo usadas, é clube de tiro, é CAC, o que não é, onde é que elas estão. Enfim, há alguma forma de controle sobre esse arsenal fantástico que está aí em mãos de civis? Esse, infelizmente, é um dado de realidade que nós sentimos. O aumento da expedição dos CACs foram mais de 200% aqui na Bahia nos últimos anos, nos últimos 4 anos. E o controle, apesar de ter sido designado ao Exército Brasileiro, entre tantas as atribuições que essa importante instituição nacional tem, fica muito complexo para que possa ir individualmente de per si a cada clube de tiro. Por exemplo, o indivíduo ele compra munição e ele não precisa depois comprovar que ele efetivamente utilizou essa munição naquele clube de tiro. Não existe uma comprovação real. Então, nós não temos controle de onde essa munição é utilizada. E aí nós percebemos, só esse ano, já foram 14.600 armas apreendidas pelas forças policiais. Nos chama a atenção também, em nossa vivência, a questão da quantidade de projéteis que nós encontramos nos locais. Então, hoje, a possibilidade de compra de munição, ela ficou, quer dizer, até a mudança recente da lei, ela estava realmente de um modo que eu posso te falar, assim, tranquilamente, fora de controle, porque não tinha como se verificar se aquela munição comprada efetivamente foi utilizada por aquele indivíduo, sem contar a quantidade enorme de armas atribuídas a cada cidadão, que chegava, assim, aí tem indivíduos que daqui a pouco o indivíduo só vai ter mais armas do que toda a instituição Polícia Civil, percebe? Então, você tem uma pessoa que comprava 40 armas e quando a gente ia cotejar, por exemplo, em uma situação específica, a capacidade financeira dele, nós verificávamos que tem alguma dissonância entre o poder de compra daquele indivíduo e aquele armamento que ele dizia que tinha adquirido. Então, se foi colocada uma atribuição ao Exército Brasileiro, que efetivamente, na prática, era muito complicado para que ele fizesse essa verificação em loco, não só dos estandes de tiros, mas daquele armamento, para que o indivíduo conseguisse apresentar com regularidade, mostrar a comprovação de que estava em seu poder. Doutora Luísa, a gente sabe que a situação ficou complexa a tal ponto que essa ação transversal, como a senhora falou no início, segurança pública não é só polícia,
a área social tem que agir muito, etc., mas o problema está numa dimensão que essa ação transversal, que é imprescindível, ela tem que acontecer, mas a gente está numa situação de... É necessário uma ação policial que dê freio, mas é evidente que é necessário sempre relembrar o passivo que o Estado brasileiro tem com a sociedade, todas as dívidas com os serviços não oferecidos na quantidade, na qualidade que a gente precisa e merece. Mas para fazer essa contenção, a gente cai num assunto que foi muito discutido aqui recentemente, por conta das mortes ocorridas no mês de setembro, fundamentalmente, que é a letalidade policial e o chamado efeito colateral das operações policiais, sobretudo em áreas de população mais pobre, mais carente e com muito menos estrutura também. Esse é o cenário que a gente tem também aqui em Salvador, como em várias outras grandes cidades. De que maneira a Secretaria de Segurança, e especificamente a Polícia Civil, está olhando para esse problema, considerando que vai precisar continuar atuando, não somente nesses bairros, mas também nesses bairros, e que estamos todos preocupados também, embora todos desejemos o êxito das operações policiais, mas todo mundo fica com receio desses efeitos colaterais. Sim. É importante a gente deixar muito claro que quando o policial ele vai a campo, quando ele vai, o objetivo dele é fazer a prisão, é identificar aqueles autores, é tirar de circulação o armamento. Então, o uso do armamento letal ele só é utilizado para proteger a vida do próprio policial ou da sociedade no ambiente que ele esteja ali inserido. Então, a nossa premissa é sempre ir fazer a prisão. Infelizmente, nós tivemos, sim, situações onde os indivíduos eles estão confrontando com a polícia e isso advém até do poder bélico maior dele, porque hoje é também um dado de realidade que esses indivíduos eles possuem um armamento em qualidade, muito similar até do que tem sido utilizado pelas forças policiais. Por isso até a importância quando a gente fala assim, adquirir novos fuzis, porque a gente precisa garantir, proteger os nossos profissionais de quando eles vão a campo, que ele tem um equipamento que seja eficiente e que, se for necessário utilizar, traga para ele o mesmo poder de utilização que os bandidos têm utilizado. Entretanto, essa não é a vertente. O policial ele tem que usar o armamento para se proteger. O que é que a polícia precisa continuar, já está fazendo e vai continuar? É fazer as prisões, é identificar. E aí nós estamos trabalhando com um outro foco que é fundamental, que é descapitalizar essas organizações criminosas. Não é tão simples, não adianta, por exemplo, como nós fizemos semana passada. Nós apreendemos 1 tonelada de drogas de uma facção criminosa, no dia seguinte mais 40 quilos de maconha, depois nessa semana nós fomos mais meia tonelada novamente, e aí quando a gente chega em um local desses, que nós encontramos fuzis, um investimento em drogas dessa natureza, de milhões de reais, nós estamos falando, máquinas para contar dinheiro, o que mostra que eles têm um giro financeiro, inclusive dinheiro espécie grande, é óbvio que a gente só vai conseguir que ele não volte a delinquir, considerando a descapitalização. E aí vem esse trabalho que nós estamos fazendo com os laboratórios de lavagem de dinheiro, porque também sabemos que o indivíduo ele não coloca os seus bens em seu nome. Ele normalmente vai colocar do pai, da mãe, de algum parente, exatamente. De alguma forma, um lava-jato, enfim, aqueles subterfúgios que nós já conhecemos. Então, hoje a Polícia Civil ela tem focado muito em trabalhar com isso, em conseguir apreender esses recursos como uma forma de dificultar que esse indivíduo compre ou novas armas ou nova droga para colocar em mercado. Então, um dos pontos é esse. Um outro ponto que nós estamos trabalhando também é com a interiorização dos núcleos de inteligência policial, e aí é um investimento que o governo do estado tem feito e é necessário, sim, investir em tecnologia, no que existe de mais moderno em termos de softwares, equipamentos e capacitação dos nossos servidores. Hoje nós sabemos a gama de serviços que tudo se utiliza aqui por dados telemáticos, a dificuldade que nós temos dos indivíduos, inclusive, prestarem depoimento com receio, ou porque muitas vezes eles não querem se envolver, ou porque demora, e aí ele fala, eu achei que era, mas eu já não tenho tanta certeza. Então, hoje a prova técnica, a prova pericial, a prova que nós conseguimos elaborar através do cruzamento de dados, ela é fundamental para dar tranquilidade ao juiz e ao Ministério Público de que o fato aconteceu e de que aquele indivíduo, ele foi o responsável. Então, por isso o nosso investimento. Já foram 13 núcleos de inteligência no interior do estado, nós queremos fechar até 16, e o nosso objetivo é que em todas as 26 coordenadorias do interior do estado, nós tenhamos esse núcleo com pessoal capacitado e com equipamento disponível para o policial civil que está na ponta conseguir fazer suas investigações.
Delegada Heloísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Nós que agradecemos, é um prazer sempre poder falar um pouco do que vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Estamos aqui à inteira disposição. Muito obrigado mais uma vez. Agora 7:07 na Tarde FM.